Então, vamos lá. Hoje é dia de falarmos sobre Tintin aqui no canal, além de comentar sobre Spielberg. Por quê? Porque eu amo esse filme e ele completou 10 anos, né? Estou falando aqui de As Aventuras de Tintin, de Steven Spielberg e produzido pelo Peter Jackson. Então sejam bem-vindos ao Cine Tavão e eu sou o Tavão. E hoje eu irei mergulhar profundamente em toda a produção desse épico para podermos comemorar em grande estilo os 10 anos desse filme incrível que eu ainda acredito que teremos uma continuação. Por favor, me deixem sonhar. Então, primeiramente, como isso tudo começou? Falemos então da obra que originou o filme, os quadrinhos no caso. As Aventuras de Tintin é uma série de histórias em quadrinhos criado pelo autor belga Georges Prosper Rémy, mais conhecido como Hergé. A obra foi criada em 1929. O herói das séries é o icônico Tintin, jovem repórter e viajante belga. Ele é auxiliado em suas aventuras por seu fiel cão Milou. Os dois apareceram pela primeira vez em 10 de janeiro de 29 no Le Petit Vingtième, que fazia parte do jornal Le 20e siècle. As séries de histórias em quadrinhos são há muito tempo admiradas por seus desenhos claros e expressivos, o estilo Ligny-Clair típico de Hergé. O autor emprega enredos extremamente elaborados, aventuras, fantasia, mistério, espionagem e ficção científica. Além disso, as histórias tinham muito humor dentro das cenas de ação. É também notável que Tintin se utiliza muito da ideia dele ser um repórter para estar em diversos acontecimentos históricos, além de ser uma obra que possui um certo realismo no cenário, mas que ainda assim nunca parece algo extremamente sóbrio ou chato. É sempre um mundo muito vivo, por onde Tintin tem todas as suas aventuras. Entre as adaptações de Tintin, houveram diversas, tanto em animação como em live action. A primeira é de 1947, foi uma animação feita com marionetes. Após isso tivemos o live action Tintin e o Mistério do Tozão de Ouro, uma produção de 1961, e é considerado um certo sucesso, tanto que até rendeu uma sequência em 64 chamada de Tintin e as Laranjas Azuis. Em 69, em resposta ao sucesso da série animada, a Belvision produziu Tintin e os Prisioneiros do Sol. Após isso, tivemos Tintin e o Lago dos Tubarões em 72. Paralelo aos filmes, tivemos também as séries animadas de 59, que originou esses filmes animados que eu comentei agora, e a popular e icônica série dos anos 90, exibida no Brasil pela saudosa TV Cultura e que teve 3 temporadas. Eles acabaram por suavizar a ação, a violência e as referências a drogas, e mesmo assim se tornou uma adaptação muito fiel ao material original. Fora de séries e filmes, o personagem também foi uma presença em muitos jogos. Mas agora falemos sobre a produção do filme. Curiosamente, a história de Spielberg iniciou há muito tempo atrás. Afinal, Spielberg era um grande fã dos quadrinhos e acabou os descobrindo em 81, quando uma resenha comparou Caçadores da Arca Perdida com Tintin. Seu secretário lhe trouxe as edições em francês e, apesar de ele não entender nada do que estava sendo dito, ele se apaixonou pela sua arte. Enquanto isso, o criador, da obra, Hergé, que não havia gostado muito dos filmes live action anteriores, se tornou um grande fã de Spielberg. Compreensível, né? Quem não amaria aquele barbudinho completamente adorável e que sabe contar histórias como ninguém? Inclusive, Michael Farr, autor de Tintin The Complete Companion, citou que Hergé achou que Spielberg era a única pessoa capaz de trazer justiça para Tintin. E bem, errado ele não estava. A linguagem e gostos do Spielberg combinam perfeitamente com as narrativas de Hergé. E isso acabou levando Spielberg e a sua parceira, Kathleen Kennedy, atualmente ela comanda a Lucasfilm, mas ela esteve muito envolvida em parceria com Spielberg em 80 e 90. Eles trabalhavam juntos na Amblin Entertainment e eles deveriam se encontrar com Hergé durante as filmagens de Indiana Jones e o Templo da Perdição, em Londres. Infelizmente, o artista Hergé faleceu naquela semana, porém, sua viúva decidiu dar-lhe os direitos do personagem com uma opção de 3 anos para os filmes. Em 85, na época, a Universal Pictures era distribuidora.
Spielberg chegou a pedir para a roteirista de ET, Melissa Mathison, escrever um roteiro onde Tintin batalhava com caçadores de marfim na África. Spielberg via muito Tintin como um Indiana Jones para crianças, e queria na época Jack Nicholson para interpretar o Capitão Haddock. Sim, ele mesmo, o Coringa. Porém, insatisfeito com o roteiro, Spielberg continuou com a produção de Indiana Jones e a Última Cruzada. Os direitos acabaram por retornar para a Hergé Foundation. Claude Berry e Roman Polanski ficaram interessados em filmar os quadrinhos e, apesar da Warner Bros. Ter negociado por muito tempo pela aquisição, eles nunca conseguiram garantir a integridade criativa que a Foundation tinha encontrado em Spielberg. Em 2001, Spielberg revelou interesse em fazer uma animação computadorizada. Em 2002, em novembro, a DreamWorks restabeleceu a ideia de fazer uma série de filmes. Nessa época, Spielberg iria agir mais como produtor. Em 2004, a revista francesa Capital reportou que Spielberg estava planejando uma trilogia baseada em diversas histórias que se conectavam. Nessa época, Spielberg tinha mudado de ideia sobre uma adaptação e chamou Peter Jackson para perguntar se a Weta Digital poderia trabalhar fazendo a animação. Jackson, um fã de longa data dos quadrinhos, já tinha usado capturas de movimento em O Senhor dos Anéis e King Kong, e sugeriu que uma adaptação com atores reais não faria justiça aos quadrinhos e que a captura de movimento era o melhor modo de representar o mundo de Tintin. Cameron e Robert Zemeckis estavam presentes na gravação, grandes entusiastas de efeitos e de técnicas cinematográficas. As imagens foram transmitidas para a Weta Digital, que produziu um teste de 20 minutos que demonstrava uma apresentação fotorrealista dos personagens. Spielberg disse que não viu nenhum problema em filmar digitalmente, já que ele encarava o filme como uma animação. Uma semana de filmagens ocorreu em 2006 em Los Angeles. Andy Serkis, nessa ocasião, para esse teste, estava lá contratado para fazer o Haddock e Peter Jackson fez movimentos do Tintin. O anúncio oficial da colaboração foi feito em maio de 2007. No mesmo ano, Steven Moffat foi anunciado como roteirista para os dois filmes. Ele foi persuadido por Spielberg, que o prometeu que não haveria interferências do estúdio. Porém, houve uma complicação devido à greve dos roteiristas. E aí tivemos um problema. Ele então se tornou showrunner e produtor executivo de Doctor Who, que complicou um pouco para trabalhar no filme, já que ele tinha outras prioridades agora. Porém, eles conseguiram um grande reforço britânico, com Edgar Wright e Joe Cornish, que reescreveram o roteiro e acabaram por dar uma aura bem peculiar ao filme. Caso você já tenha pensado que o texto do filme é um tanto ágil demais e que os personagens falam de forma bem rápida, é devido a esses roteiristas. Porém, em agosto de 2008, um mês antes do início das filmagens principais, a Universal desistiu de coproduzir o filme, citando os baixos resultados de bilheteria de Monster House e Beowulf, além do problema do pedido de 30% da arrecadação dos diretores. A Paramount Pictures, distribuidora da DreamWorks, esperava se juntar com a Universal no projeto, já tendo gasto 30 milhões em pré-produção. Spielberg apresentou imagens testes de 10 minutos, esperando que eles aprovassem as filmagens para outubro. A Paramount se ofereceu para produzir os filmes com uma condição de não dar o adicional para Peter Jackson e Spielberg. Porém, eles acabaram se recusando e eles acabaram negociando com a Sony Pictures para cofinanciar e distribuir. A Sony acabou concordando em financiar 2 filmes, apesar de Peter Jackson dizer que um terceiro filme poderia rolar depois. Durante as filmagens, vários diretores, incluindo Guillermo del Toro, Stephen Daldry e David Fincher, visitaram o set. Provavelmente isso foi um grande evento para toda a comunidade de diretores. Era Spielberg e Peter Jackson se aventurando em novas técnicas e retomando certos elementos de narrativas clássicas. Um detalhe bem curioso do filme é que Spielberg trata ele muito no mesmo estilo de produção que ele faz com os live actions, com ele segurando a câmera, né? É por isso que eu não acho que daria para fazer esse filme numa animação tradicional, pois aí você não teria a mão do Spielberg no projeto, na direção, que acaba sendo o maior diferencial desse filme. A ideia de Spielberg, um diretor que há anos e anos produziu e se envolveu aqui e ali com animações, enfim, trabalhando ativamente na direção de uma animação. Entre as diversas ideias de Spielberg, ele quis manter a história
em uma Londres atemporal, sem telefones, sem celulares, aparelhos de TV, carros modernos, a Europa atemporal apenas. Seu colaborador frequente, diretor de fotografia, Janusz Kaminski, serviu como consultor de iluminação para o ETA. Eles criaram toda uma aparência um tanto noir, com uma atmosfera extremamente pesada em muitas cenas. Também houve um grande trabalho da Weta em toda essa produção. A Weta e a Nvidia desenvolveram um software de rastreamento de raios chamado Pantarei, que requer de 100 a 1000 vezes mais computação do que as soluções tradicionais baseadas em mapas e sombras. Porém, um filme não se faz apenas com uma direção e uma tecnologia. E há outros 2 pontos muito importantes que tornaram As Aventuras de Tintin uma produção incrível. E um deles é a trilha sonora de John Williams. John Williams é um parceiro de longa data do Spielberg, que colecionou diversas trilhas icônicas do cinema, desde Star Wars até Indiana Jones. E aqui ele faz um trabalho impressionante em capturar a energia dos quadrinhos e a energia do personagem, indo do minimalismo até alcançar tons de aventura dramática, combinando com cada momento diferente do filme e dando uma força insuperável para Tintin e Haddock e toda a trajetória deles durante o filme. E outro ponto que é bom falar aqui é nada mais e nada menos do que o elenco, né? Pois falamos muito aqui sobre a captura de movimento e é bom comentar sobre quem foi capturado tais movimentos. E o elenco é repleto de grandes nomes. Nós temos aqui a dupla Dupont e Dupont sendo feito por Nick Frost e Simon Pegg, os mesmos da trilogia Cornetto de Edgar Wright, além do incrível e carismático Jamie Bell como Tintin. Aliás, uma nota de adendo aqui, eu acho que Hollywood deveria voltar a contratar mais ele. Ele estava brilhante em Rocketman, e não é porque ele fez uma bomba chamada Quarteto Fantástico Reboot que ele deve ser esquecido. Então fica aí minha dica, Hollywood. Contrate novamente Jamie Bell em novas produções de grande destaque, porque ele merece e muito. E outros 2 nomes que me impressionam muito na personificação dos movimentos e da voz é Andy Serkis como Haddock. É impossível você ver esse filme dublado. Sinto muito, mas realmente é impossível, porque o tom e o jeito que ele encarna, que o Andy Serkis coloca toda essa emoção, essa fala bêbada, cara, é impagável. Não que a dublagem seja ruim, a dublagem em português, mas é uma experiência surreal ouvir esse filme no áudio original. E ainda temos Daniel Craig sendo o grande antagonista da trama, Sakharine, que traz uma voz que é até irreconhecível, mostrando muito do talento do ator com um trabalho de voz que consegue alternar muito bem os seus tons e ainda ter uma imposição muito forte em cena que se contrapõe perfeitamente a Haddock, que é o personagem que ele mais rivaliza tematicamente na trama. Acho que é bom a gente começar a adentrar na história do filme. O filme mostra o primeiro encontro de Tintin com o Capitão Haddock e a descoberta de uma pista para o tesouro dos ancestrais do capitão, Sir Francis Haddock. O filme começa com uma abertura incrível que faz referência a inúmeras aventuras de quadrinhos, e então temos o personagem sendo apresentado comprando uma réplica de um antigo galeão de 3 mastros. E é nesse ponto que nós não só conhecemos o Tintin, como também conhecemos o antagonista do filme, o novo proprietário de um castelo pertencido à família Haddock, Ivan Ivanovich Sakharine. Em todo esse começo, nós já percebemos que há uma certa preocupação em envolver o público através das imagens, o típico Spielberg de sempre, quando se trata de contar aventuras ao público. De noite, enquanto Tintin estava na biblioteca pesquisando sobre o possível mistério que envolvia essa réplica, sua casa havia sido invadida. Tudo isso é contado de forma muito rápida. A tensão começa a crescer dele com Sakharine, e aí ele vai percebendo diversos elementos nessa trama, que há muito mais que uma réplica espalhada por aí. E o texto de Moffat, Edgar Wright e Cornish serve perfeitamente para essa câmera e a movimentação que o Spielberg faz dentro da história. Um detalhe também que é curioso e vale notar aqui
é que nesse primeiro ato, o filme estabelece quem é o Tintin através de um olhar por jornais. Sem diálogos longos e sem perder tempo, eu imagino que essa ideia veio talvez de Janela Indiscreta do Hitchcock, que usa a mesma técnica no começo do filme. Ou talvez mentes geniais pensem igual, vai saber, né? Voltando ao filme, temos a jornada de Tintin e Milou que partem imediatamente. E então, após toda essa confusão, Tintin volta ao seu apartamento e o Barnaby, que havia lhe avisado sobre os perigos do galeão, é encontrado baleado. É um dos únicos pontos da trama onde há uma aura de mistério no ar. Depois a história vai aos poucos ganhando o ritmo de uma aventura de enigmas e mistério, porque o filme ele acaba envolvendo muitos gêneros, e acredito que Spielberg tentou sintetizar um pouco de cada tipo de história do Tintin no filme. Esse é o momento que a direção faz um trabalho bem interessante com o Milou, e que ajuda ele a integrar muito da narrativa do filme. Eventualmente, o Tintin e o Milou acabam sendo sequestrados e acabam por conhecer o Capitão Haddock, capitão do navio SS Karabojan, cuja tripulação haviam feito um mutim liderados por Sakharine. Há alguns pontos interessantes nessa parte. Vemos a câmera balançar levemente de um lado para o outro, um bom truque de imersão para nos sentirmos dentro do navio. E segundo, a dinâmica entre Tintin e Haddock é perfeita. O equilíbrio entre o idealismo e a força de Tintin se contrapõe muito bem às fraquezas e movimentos atrapalhados e bêbados de Haddock. Assim que Tintin sabe que o capitão é um Haddock, nesse ponto os dois se unem nessa caça ao tesouro e nesse combate contra Sakharine, indo até Bagar, Marrocos. Eles prosseguem boa parte da aventura, criando essa relação muito através de conflitos que precisam enfrentar juntos. Em um vai e vem para sobreviverem aos homens de Sakharine e também a todos os perigos da aventura, aos poucos essa dupla improvável vão se tornando simpáticos companheiros. Claro que com o problema da bebida de Haddock, a parceria sempre fica meio abalada. Esse acaba sendo sempre esse trunfo e grande problema para eles. Daqui em diante, a trama, que já era consideravelmente frenética, fica cada vez mais. E temos uns momentos mais intensos e empolgantes que ocorrem em uma alucinação de Haddock. Enquanto caminhava no deserto, Haddock alucina e se lembra de seu ancestral Sir Francis Haddock. Paralelo a tudo isso, Dupont e Dupont acabam encontrando e prendendo um cleptomaníaco que rouba carteiras. Então encontra a carteira do Tintin com peças para todo esse quebra-cabeça das réplicas. Tintin e Haddock acabam chegando a um acampamento no deserto e lá, com a ajuda de Milou, que dá um bom gole de álcool para o Haddock, ele consegue se lembrar de toda a história de seu ancestral. Uma sequência, na verdade, magnífica, talvez a melhor cena de pirataria que eu já vi nos cinemas. E olha que eu amo os primeiros filmes do Gore Verbinski de Piratas do Caribe. Logo todos entendemos que Sakharine é um descendente de Hakan, o Terrível. Tudo isso é uma história muito mais pessoal do que eles imaginavam. Isso é uma mudança em relação aos quadrinhos, mas funciona muito bem para a estrutura do filme. Logo todos descobrem que, juntando os 3 galeões, há 3 pergaminhos e todos eles vão revelar onde está o tesouro. Isso move Sakharine e os nossos heróis, Tintin e Haddock, até um concerto. Um concerto que acaba gerando uma série de desventuras, em parte pelas ações de Sakharine e pela bebedeira do Haddock. Então temos a cena mais megalomaníaca e insana desse filme, e talvez a mais insana que Spielberg já tenha dirigido no cinema. Sério, o nível que isso vai despirocando, e ao mesmo tempo me parece um controle muito bom de dimensão, de escala, é impagável. Eu poderia criticar muito a megalomania dessa cena, mas é tão bem conduzida, tão bem animada, tão bem estruturada na forma como direciona cada personagem, que eu só tenho como elogiar. Porém, Tintin e Haddock acabam perdendo a pista, e Tintin só consegue ver um pouco sobre para onde que ia todo esse enigma do tesouro. Essa parte, por mais que seja breve, eu acho ela bem crucial para o filme, porque através dessas pequenas situações do Tintin com o Haddock ao redor do filme, há uma relação sendo criada e você entende a preocupação do Tintin com o tesouro, também as fraquezas e os medos do Haddock. Ele quer, acima de tudo, se provar que ele não é um fracasso. E essa cena da derrota deles sintetiza muito bem uma conclusão de um arco para os dois, onde Tintin está totalmente desiludido e o Haddock lhe ensina o que é um fracasso, coisa que ele conhece muito bem, segundo ele. Eles acabam tendo uma fagulha de esperança e conseguem deduzir
Onde Está Sakharine? Tudo isso levando à última sequência de ação do filme, que é de certa forma intensa e bastante hilária. E é esse ponto onde temos uma certa conclusão do Haddock, onde ele renega a bebida em certa situação, mas ao mesmo tempo se utiliza de elementos da bebida para derrotar o Sakharine. Então Sakharine é preso pelo Dupont e Dupont, e eles vão para as coordenadas para onde deverá estar o tesouro, que é nada mais e nada menos que uma casa da família do Haddock, onde eles encontram certa parte do tesouro, porém com uma pista indicando para um lugar onde deverá existir muito mais tesouro do que eles estão vendo. Esse filme é alucinante. Spielberg movimenta muito bem a trama e a câmera para contar essa história. Ele está preocupado em contar a história através da ação, através do mistério, através da aventura. Logo, ele não perde tempo para momentos de drama que poderiam travar o filme. Ele cria esses dramas através de situações que movem a história. Ele não para a história jamais, de tal forma que ele tem cerca de mais ou menos 2 horas, e você nunca vê o tempo passar, e você ainda sente uma grande satisfação na jornada desses personagens. Claro que o personagem que tem maior desenvolvimento aqui é o Haddock. Ele é o personagem com mais falhas e fraquezas. E Tintin, ele é muito mais essa figura idealizada. O que não é algo ruim, ele funciona muito bem como esse arquétipo e é um contraponto perfeito para o Haddock, criando uma dinâmica que funciona muito bem, sempre entre a aventura e o humor. Eu entendo o grande problema de muita gente com animação fotorrealista ou hiperrealista, mas eu acho que aqui está na medida certa. Existe um equilíbrio de elementos cartunescos com o cinema Spielbergiano. Seus personagens parecem até hoje muito vivos, muito mais do que os projetos dos Zemeckis, que foram precursores dessa tecnologia. Claro que o filme chega num ponto que eu não sei definir o que é live action e o que é animação. Pra falar a verdade, isso não importa, porque seja live action, seja animação, de uma coisa eu tenho total certeza sobre as aventuras de Tintin, de Peter Jackson e Spielberg. Definitivamente, esse filme é cinema. Muito obrigado por terem visto mais esse vídeo aqui do canal. Esse vídeo demorou um bom tempo para eu pesquisar, elaborar e montar, e eu queria muito expor o meu amor e expor cada detalhe sobre a produção das aventuras de Tintin, porque eu amo esse filme e principalmente eu amo a filmografia e a visão de Steven Spielberg. E eu achei que precisamos comentar mais sobre esse filme, que ele é um tanto, não diria subestimado, mas não muito valorizado como deveria. Então eu peço para todo mundo que gostou ou que viu o vídeo até aqui, compartilhe ele, dê seu like, comente aí embaixo. E caso tiver interesse em apoiar o canal, verifique na descrição do vídeo as formas de apoiar o canal para que mais vídeos monstruosos e gigantescos e trabalhados como esse cheguem aqui no canal. Então é isso, até mais e falou!